Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Frederico Moniz aqui. E o tema de hoje, eu já estava pensando nesse tema, eu ia gravar ontem, mas decidi gravar outra palavra, mas essa palavra hoje é: não viva por necessidade, cara, viva por fé, entendeu? Então eu tenho aprendido nesse momento, Deus tem falado comigo: meu filho, não viva por necessidade, viva pela fé, cara, porque necessidade a gente precisa, sim, mas se você ficar preso às suas necessidades, cara, você não vai se mover por fé. Você vai ficar com medo, você vai ficar paralisado, você vai focar nas necessidades e não vai se mover, cara, para aquilo que você precisa fazer, aquilo que Deus te mandou fazer. Então não é sobre necessidade, é sobre fé, cara, é sobre propósito, entendeu? Sobre direção. Se Deus te chamou, se Deus está te entregando, cara, esse vídeo, não é à toa. Não pense que esse vídeo aqui é um tema, né, para atrair só pessoas, não. Tudo que eu faço, eu oro abençoando esse canal para que essa palavra chegue, né, nas pessoas certas. Eu iniciei esse canal aqui, cara, foi de fato vivendo essa palavra, não me movendo por necessidade, mas por fé, cara. Deus, e Ele faz, cara, exatamente com que todas as coisas cooperem para aquilo que você precisa fazer e deixou de fazer, de obedecer à voz de Deus. Se a sua vida está um caos, se você está vivendo, cara, tempos difíceis, desfavoráveis, desconfortáveis, cara, agradeça por isso, não reclame, não murmure, agradeça, porque é esse tempo difícil, cara, que vai te levar para onde você precisa estar. Eu entendi isso, cara, eu falo para Deus: caraca, Deus, eu entendi, cara, por que o Senhor permitiu tudo que aconteceu na minha vida esses últimos 3 meses, cara, para 2016, minha vida virou, cara, de cabeça para baixo. De fato, cara, não tô mentindo, eu moro aqui em Portugal, mas, cara, minha vida virou de cabeça para baixo, perdi emprego, sabe, pessoas começaram a me tratar mal, parcerias, cara, deram errado, entendeu, um monte de coisa, cara, reveses, entendeu, financeiro ruim mesmo, sabe, coisas horríveis aconteceram, mas tudo isso apontou, cara, para uma realidade, entendeu? De eu estar aqui gravando esse vídeo, de estar posicionado, vivendo as promessas de Deus, sabe? Eu sei que é só um tempo, cara, um tempo desfavorável que vai passar, que eu tô crescendo, que eu tô amadurecendo, e nesse meio vendaval, cara, é uma transição, cara. Eu vivi esse processo, entendeu? De travessia, de menino para homem, entendeu? Eu me achava bonzão, eu me achava o super homem mesmo, que resolvia, que era o cara. E nesse cenário, cara, nesse vendaval, pelas necessidades que eu estava vivendo, né, nesses 3 meses, cara, minha vida entrou, cara, totalmente em uma fase assim bem tenebrosa, sabe? E eu orei: sei o que está acontecendo, me tira, né, desse vendaval. A gente ora pedindo, mas aí Deus foi movendo, cara, foi aparecendo vídeos para mim, entendeu? Agradeço muito a Deus pelos homens que permitiu, cara, de vídeo mesmo, eles nem me conhecem, mas homens aqui, eu até falo aqui, cara, o Thiago Ora, eu acompanho muito, eu gosto muito do Thiago Ora, até tive uma resistência com isso, eu era muito assim, uma voz interna que eu achava o bonzão, falava: nossa, Thiago Ora, sabe? Todo mundo que tinha resultado aqui dentro da internet, eu meio que virava assim, não, ficava, sabe, aquela desculpinha, em vez de... E minha esposa também, a gente participou do último lançamento que ele fez, foi muito bom, aprendi muita coisa, eu vejo os vídeos dele, então não somente do Thiago Ora, mas também do Fezão, e vários homens, cara, que foram aparecendo, falando que eu tava, né, Deus usando a boca deles para falar que eu tava em uma nova fase, um novo tempo. E, cara, nova fase, um novo tempo, cara, ciclos novos assusta, dá medo, você perde a segurança, você perde, sabe, totalmente o controle, cara. E Deus muda, cara, totalmente a nossa vida, vira do avesso, para que você se posicione diferente nesse tempo, né? Muita coisa aconteceu e continua, né, nesse vendaval, mas me movendo diferente, gravando aqui pro canal todos os dias, entendeu? Eu tinha muito bloqueio, cara,
com isso, eu achava que não era capaz, que eu tinha que ter a palavra certa, que eu era muito assim, cara, metódico, sabe? E não, eu deixo esse canal fluir, entendeu? Sem edição. É lógico que são os primeiros começos, né? O início. É lógico que eu vou melhorar o que é preciso, né? Tudo que a gente faz para Deus, a gente faz o melhor. Então, cara, isso aqui é um pouco assim do meu testemunho, do que eu tenho vivido. Se você tem vivido o mesmo, saiba que não é à toa, não é em vão, é propósito de Deus, porque eu creio, cara, que tem muito pra gente viver em Deus, e Deus está transicionando muitas pessoas, mudando tudo da vez, cara. Se você parar para analisar, o mundo está entrando em um colapso global, entendeu? Isso não é para assustar você, isso aí, cara, é porque tá para acontecer, tá acontecendo, o fim está próximo, Jesus está voltando, e eu falo que tudo isso aqui coopera para isso, entendeu? Para a volta de Jesus. E se a gente está vivendo essas fases tenebrosas, difíceis, é para o nosso crescimento, maturidade, desenvolvimento, posicionamento, porque a gente precisa, cara, alcançar as vidas, pescar homens para Jesus, entendeu? E eu oro em nome de Jesus, eu entro aqui agora, cara, na parte mais profunda do vídeo, por isso que eu peço aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, hypa esse vídeo, cara. Faça isso não por mim, mas por Deus, porque para que esse canal cresça, para que a mensagem de Deus chegue nas pessoas certas, entendeu? E você colaborando com isso, cara, você vai ser abençoado também. Então, já deixa o seu like, se inscreva, comente aqui, cara, o que você está achando do canal, sugestões também, só estou aberto. E outra coisa, Deus fala pra você, cara, de se concentrar, não tenha medo, cara, tenha fé. Existe uma passagem lá na palavra de Deus que diz assim: Jairo, cara, era um homem que trabalhava lá pros fariseus, né? Ele era um homem importante e ele, cara, estava vivendo também um tempo difícil na sua vida, porque a sua filha adoeceu e ele foi, cara, e ele já ouvia, né, os milagres que Jesus estava realizando. E aí ele passou por esse momento difícil, sua filha adoeceu, morreu, né? Mas enquanto ele estava procurando Jesus, né? Jesus estava andando, e enquanto ele estava procurando Jesus, uma mulher também que já sofria há anos por fluxo de sangue, né? Uma doença, cara, que não tinha cura, e ela tinha passado, né? Isso está na palavra de Deus, tudo isso. E ela tinha tentado, cara, várias coisas, curas mesmo na medicina naquela época, que nada tinha curado aquela mulher. Então ela viu Jesus, cara, e ela teve fé. E ela falou assim: se eu tocar na orla das vestes de Jesus, serei curada. Então ela foi no meio da multidão, cara. Jesus não conhecia ela, ninguém conhecia ela. Naquele tempo, né, quem sofria dessa enfermidade vivia isolado, né, do povo mesmo, porque era uma vergonha, né? Tinha muita dessa tradição. E ela no meio da multidão se enfiou e aí tocou na orla das vestes de Jesus, cara. E no mesmo instante ela foi curada. E o mais interessante desse milagre, cara, que eu gosto muito de meditar nessa palavra, é que, cara, no mesmo instante ela recebeu cura e Jesus sentiu que saiu o poder. Mas, cara, o que é mais incrível que faz a gente meditar nessa palavra é, cara, Jesus sendo Deus, ele sentiu que saiu o poder, mas não sabia quem era a pessoa, entendeu? Porque, cara, a fé daquela mulher foi tão forte, cara, que até Jesus ficou impactado, cara, com aquela atitude de fé. E é isso que muda a nossa vida, cara, atitudes de fé, entendeu? Se Deus tá te levando para um cenário difícil, cara, Ele tá falando para você hoje, agora, através da minha vida, tenha posicionamentos de fé, cara. Tudo que muda na nossa vida é atitude de fé.
E Deus, ele fala com a gente. Só que a gente negligencia, a gente não quer fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E se ele te deu uma instrução, cara, e você tá correndo, saiba que ele fala para você agora, faça aquilo que eu já falei, meu. Não adianta ficar buscando respostas, porque eu já te dei a resposta. Faça aquilo que eu já falei para você fazer e faça com fé, cara. Faça como aquela mulher vai mudar o cenário da sua vida, quando você viver por fé e não por necessidade. Não se mova por necessidade, se mova pela fé, cara. Então, aquela mulher, tocou na orla das vestes de Jesus, recebeu a cura, porque a fé, cara, tanto é que Jesus falou, né? Quem me tocou? Jesus chega no meio da multidão e fala, quem me tocou? Até os discípulos, né? Falou, mestre, você está no meio da multidão e diz, quem me tocou? Né? Eles acharam estranho isso. Mas aí a mulher foi e revelou que era ela. E ele falou, mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Então, tipo assim, cara, a fé daquela mulher, aquela mulher provocou o seu milagre, cara, pela fé. É atitude de fé, cara, é isso que muda a nossa vida. Ficar lamentando, ficar chorando, não adianta. Não é assim que Deus muda a nossa vida. Ele muda com atitude de fé, provocando o seu milagre. Você se levantar, eu vou tocar na orla das vestes, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. E eu vou vencer, eu vou virar a chave da minha vida. Porque, cara, você fala assim, o que eu tenho entendido de toda a minha vida é, cara, não existe trava nenhuma. Você é a trave. Você é a trava da sua vida. Você mesmo bloqueia as suas bênçãos, deixando que a voz interna, que a voz do diabo mesmo te paralise. E não aceite essa voz, cara. Vai lá e faz. Porque Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a palavra. Tudo que você precisa, cara, é fazer como esqueci agora de Moisés. Moisés, cara, ele foi lá, né, para libertar o povo, falar com o faraó, né? E quando ele estava diante, cara, da travessia, o mar não estava aberto. Eles saíram, né, em direção, eles acharam que o mar já ia estar, já, né, ali posicionado para eles passarem, mas Deus não faz assim, cara. Você se posiciona, se coloca naquela disposição e Deus, cara, ele não abre o cenário. Você vai lá, até que Moisés e o povo lá, o faraó, mandou seu exército atrás do povo, né, porque ele se arrependeu de ter feito isso. O povo começou a ficar com medo, falaram com Moisés, e aí Moisés foi e orou, e sabe o que Deus falou para ele? Marcha. Tá orando porque vai lá em paz, marcha. E ele foi, pegou o cajado, colocou no mar, o mar se abriu, cara. O primeiro passo vem de você, cara. Todos os milagres que Deus fez, ele precisa que você dê o primeiro passo, que você tenha atitude. Ah, eu nem terminei. E aí, quando essa mulher recebeu a cura, né? Sabe o que aconteceu? Jairo foi lá, pediu ao mestre para que ele fosse na casa. E quando ele estava pedindo, veio uma mensagem do diabo falando, não incomode mais o mestre, falando para Jairo, né? E para Jesus. Jesus estava no ambiente de Jairo, Jairo pedindo, Jesus, vai lá em casa, porque minha filha está doente. E quando ele estava fazendo esse pedido, uma mensagem do diabo, né? Falando assim, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Não adianta mais incomodar o mestre. Aí Jesus chega para Jairo e fala, meu filho, não temas, creia somente. Então ele creu, Jesus foi na casa de Jairo, viu lá a multidão já que tocava músicas, cara, de enterro, entendeu? E Jesus falou, sai multidão, tira todo mundo, porque ela não está morta, ela está dormindo. E todo mundo riu de Jesus, cara, a multidão ri, entendeu? E Jesus sai, tira a multidão saiu, ficou só, né, os discípulos, alguns discípulos, né, e então Jesus foi, tocou na menina, menina, levanta, e ela se levantou, cara, e ela
ressuscitou, viveu de novo. E Jário viveu um milagre, todos viveram milagres. Então é isso que eu falo, cara. A gente tem que se posicionar, independente do cenário que esteja. Se posicione e Deus vai abrir o mar, cara. Você que faz, você que executa, porque Deus já te deu a vitória. Então, que Deus te abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Valeu!